A senhora defende que a eleição foi fraudada e a senhora vê aqui pela fraude que colocou aqui nesse processo direito de resposta depois, eleitoral. Todos que forem indicados, a senhora quer anular o prêmio de transparência e fiscalização nacional. É direito e é regimental a senhora colocar uma questão de ordem. Depois, o que me causa estranheza é a senhora contestar. A senhora foi reeleita deputada, eu acho que foi a mais votada. E a senhora achar que isso foi um erro. O senhor está botando palavras na minha boca. Depois me dá direito de resposta. Se tem uma questão pessoal com o ministro... Presidente, obrigado por me conceder o uso da palavra para que eu esclareça. Pessoalmente, presidente, eu não tenho nada contra ninguém. Eu só sou uma pessoa que gosta do Estado de Direito, de regras estabelecidas previamente que sejam cumpridas. Na minha questão de ordem, eu passei 90% do tempo falando de procedimentos estabelecidos previamente em regimento, em resoluções que não foram cumpridos, como o voto secreto, como indicações com parecer, etc. Na página da comissão, publicada de acesso de qualquer pessoa que está na internet, está dizendo aqui que a comissão concede prêmio de transparência ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Bom, esses detalhes, se for ao TSE, se for ao ministro Alexandre de Moraes, a Justiça Eleitoral, independente desses detalhes, a forma não foi respeitada, os procedimentos não foram respeitados, a votação não foi respeitada. Há de se anular, se o presidente julgar que procedimentalmente não foi respeitado e deve ser anulado todas as premiações concedidas, em amor a regimento, em amor às regras do jogo, eu entendo que deve ser feito assim, doa quem doer. Porque se a gente vive em um Estado de Direito, a gente tem que respeitar as regras. E eu respeito as regras. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu participei da comissão que tentou colocar o voto impresso por entender que as nossas urnas precisavam de aprimoramento. Para mim, fui a deputada mais votada de Santa Catarina nesse pleito. Historicamente, a mulher mais votada do estado de Santa Catarina para deputada federal, e muito me honra. Mas a grande questão aqui não é colocar em xeque o sistema em si todo. A questão aqui é que a gente quer dizer o quê? O processo eleitoral tem que ser transparente, porque o destinatário do voto, o destinatário da democracia é o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tem dúvidas acerca de alguns detalhes, por exemplo, o código-fonte que vai nas urnas eletrônicas, existia só um código-fonte, existiam 2 código-fontes, existe uma dúvida com relação às 250 mil urnas que não eram auditáveis, que foi levantado pelo nosso partido, são questões que eu acho que a gente tem que esclarecer para dar cada vez mais transparência. Porque eu entendo que o processo eleitoral, eu não sou destinatária do processo eleitoral, tanto que se precisar, se entender que não ficou esclarecido algumas coisas e a gente tiver que fazer uma nova eleição, eu acho que, inclusive, deputados reeleitos, a gente tem que fazer uma nova eleição pela lisura do processo, eu não teria problema de passar por uma nova eleição. Por quê? Porque eu acho que a democracia é o bem mais precioso a ser zelado. As regras do jogo têm que ser zeladas. E se o povo tem dúvidas com cerca de alguns procedimentos, código-fonte fechado, por exemplo, eu acho que tem que ser aberto. Tinha que ter um link com acesso ao código-fonte para toda a sociedade brasileira poder contribuir para o software que vai dentro das urnas eletrônicas, por exemplo. Isso são discussões muito profundas, que não cabe aqui a gente questionar, mas o que eu quero te dizer, presidente, é que eu acho que o destinatário da democracia é o povo brasileiro, e que se o povo ainda não está satisfeito com algumas explicações, a gente tem que voltar a explicar ou aprovar o voto impresso para deixar as pessoas confiantes acerca do processo eleitoral. Se tem urnas mais modernas que vão dar forma de auditagem e tudo mais, vamos daqui para frente aprovar então no Congresso Nacional. Aliás, o voto impresso já tinha sido, por exemplo, aprovado muito antes e não foi cumprido pela presidente Dilma, por exemplo. Eu tenho um projeto de lei, a mini-reforma eleitoral, em 2006, em 2004, todos os partidos, inclusive de esquerda, de direita, de centro, quiseram aprovar o voto impresso ia ser implementado. Por que não foi implementado? Então, são coisas que geram desconfiança no brasileiro. Então, quero te dizer, presidente, que eu não questiono, eu não estou aqui questionando pessoalmente a situação. O que eu quero é lisura, transparência e que as regras do jogo sejam respeitadas. E eu quero viver num Estado democrático de direito. Só isso, presidente. Quai, seu app de vídeos curtos.